Olá! Hoje no Mundo Político uma conversa sobre estradas, Amazônia e dilemas brasileiros. Um ensaio biográfico parte das vivências de um caminhoneiro em mais de 50 anos de trabalho para trazer reflexões sobre mudanças políticas na história recente do país, ocupação e modelo de desenvolvimento da região norte e o desafio da ascensão social para diferentes gerações. Eu converso com o sociólogo e professor da Fundação Getúlio Vargas, José Henrique Bortolucci, sobre o livro O Que é Meu?, sua obra de estreia que já teve os direitos vendidos para 10 editoras estrangeiras. José Henrique, muito obrigado por estar conosco no Mundo Político. Um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Marco. José Henrique, como surgiu a inspiração, então, de usar uma história pessoal e familiar como fio condutor para uma análise sobre a história recente do país? Eu cresci ouvindo as histórias do meu pai. Meu pai, como todo viajante, tinha muitas histórias. Ele sempre gostava de contar essas histórias. Ao mesmo tempo, ele contava essas histórias quando ele voltava das viagens. Quando eu era criança, ele ainda fazia essas viagens, às vezes de mais longa distância, às vezes de menor distância, mas ficava um mês, 40 dias fora de casa, retornava e retornava com muitas histórias. Como eu conto no livro, muitas histórias, pouco dinheiro, dívidas, uma vida de trabalhador lutando para conseguir sustentar sua família e tentar avançar na vida. Essas histórias me marcaram muito. Acho que eu gosto muito de ler desde sempre. Eu acho que também me aventurei muito, me aprofundei muito no universo dos livros, da leitura, por conta dos interesses nas histórias que eu ouvi dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, enfim, dos meus avós, uma família de contadores de história. Então, eu tinha essa ideia de escrever algo a partir das histórias do meu pai há muito tempo, e durante a pandemia, refletindo sobre uma série de questões sobre o país, eu achei que fazia muito sentido eu tentar transformar essas histórias junto de uma reflexão sobre a história do Brasil, sobre os dilemas do desenvolvimento do Brasil, as violências da ocupação do território brasileiro, num livro. E o livro é o resultado disso. Em linhas gerais, quem é seu pai, o protagonista do ensaio? Meu pai é um caminhoneiro, é um homem hoje de quase 80 anos, 79 anos, nascido em 43, no interior de São Paulo, na zona rural de Jaú. Morou no sítio até os 15 anos, quando se mudou com a família para Jaú. Ele tem uma história que acho que é ao mesmo tempo bastante típica da classe trabalhadora brasileira e também muito particular, porque a partir dos 22 anos, depois de ter sido auxiliar do pai dele no sítio, mecânico na cidade de Jaú, ele se tornou caminhoneiro aos 22 anos, começando a dirigir em 1965. E dirigiu por 50 anos, até 2015. Então ele viu pelas estradas um país com enormes transformações, em radicais mudanças, e participou dessas mudanças também. Então ele trabalhou em obras como a Transamazônica, obras de infraestrutura ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, durante a ditadura militar. Então ele foi um desses trabalhadores que esteve presente nesses canteiros que eram abertos no país em um projeto de desenvolvimento que era promotor da desigualdade e da violência. A ocupação da Amazônia é um dos recortes de fato mais interessantes do livro. Como era a região nos tempos que seu pai começou ali a desbravá-la, e quais os relatos desse período te marcaram mais fortemente? As histórias que mais me marcaram de todos esses 50 anos de estrada do meu pai se deram na região amazônica. Então meu pai trabalhou durante muitos anos na construção da Transamazônica. Junto de muitos outros operários, caminhoneiros, próximo do exército também. Então a visão que ele tinha da ditadura nunca foi uma visão simpática, mas era uma visão que não era de algo distante. Ele convivia com soldados, com cabos, etc. Às vezes transportava no próprio caminhão, o que não fez com que ele tivesse uma visão positiva sobre a ditadura, muito pelo contrário. Mas também não é a mesma crítica que eu, como acadêmico, como uma pessoa progressista, tenho. São outros vocabulários, outros jeitos de falar sobre a história do país que eu tentei, de certa forma, também capturar no livro. Fazendo um salto na história, antes da gente voltar ao livro, em suas conversas mais recentes, de pai e filho, vocês fizeram alguns paralelos sobre o período da ditadura com os riscos que a democracia no Brasil enfrentou recentemente? Pois é, muito interessante, porque uma coisa que esse livro me fez muito pensar é como pessoas em lugares sociais muito diferentes, Então meu pai estudou até a 4ª série, caminhoneiro, eu tenho doutorado, sou professor em sociologia,
muitas vezes a gente está falando da mesma coisa, mas com palavras muito distintas, né? Então é muito difícil meu pai falar em democracia ou em autoritarismo, mas ele usa outras expressões. Não é? Por exemplo, ele fala, tem época que a gente tinha medo de falar a palavra presidente, não é? Que eu acho que é uma forma muito sábia de expressar algo muito parecido do que eu chamaria de autoritarismo. Eu me lembro, sim, que meu pai se preocupou recentemente com muitas das coisas que ele via na televisão, né? Mesmo que ele pensasse nessas coisas a partir de retóricas, de discursos muito diferentes dos meus. Mas sim, eu acho que as experiências dele ter vivido a ditadura muito de perto, em alguns lugares de violência da ditadura, informaram bastante o jeito dele ver o momento presente e trouxeram preocupação, sim. Voltando ao livro, né, e a Amazônia, na página 84 você pontua que a Amazônia segue como um enorme desconhecido no restante do país. Recentemente nós conversamos com João Moreira Salles, que inclusive, né, assina aqui a orelha do seu livro, autor de uma obra que reflete sobre a Amazônia, Arrabalde. E ele aponta que ao longo dos anos, Henrique, a Amazônia foi vista pela sociedade brasileira como um nada, né, um resto, um vazio. O que você pensa, né, sobre essa ideia de a floresta não estar presente no imaginário coletivo brasileiro e como isso atrapalha a preservação? Sim, eu acho que, para mim, esse era um dos temas centrais do meu livro e das minhas leituras atuais, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que é parte de um nacionalismo brasileiro celebrar a riqueza da Amazônia, essa Amazônia é vista com muita distância por quem não habita nela, né? Para quem não vive nela ou nos entornos dela. Então a gente tem uma visão de turistas brasileiros que conhecem a Amazônia é pequeno. Exatamente, eu mesmo conheço muito pouco a Amazônia, estive poucas vezes lá, muito menos do que eu gostaria. Então a gente tem um distanciamento, muitas vezes os brasileiros conhecem mais a Europa do que a Amazônia, isso é muito frequente, ou os Estados Unidos, etc. Então a gente tem um distanciamento e acho que uma exotização da Amazônia, que acho que são terríveis para qualquer projeto de desenvolvimento que busque preservar a floresta, entender a floresta como uma riqueza e não como um obstáculo ao desenvolvimento. Considerando, né, tanta história trazida pelo seu livro, quanto o contexto atual de grandes pressões sobre a floresta, né, por quais caminhos você acredita que seja possível uma qualificação na ocupação da região, diferente do que foi o processo histórico? Sim, eu acho que a primeira coisa é a gente fazer uma leitura crítica de tudo que aconteceu, pelo menos desde os anos 60, né, até hoje na Amazônia. Então toda a devastação da floresta, 20% da floresta devastada, uma porcentagem também grande dela degradada, não gerou desenvolvimento local. Muito pelo contrário, a Amazônia hoje tem algumas das cidades mais pobres do país, algumas das mais violentas. Então os ganhos foram minúsculos da destruição da floresta. Então, primeiro de tudo, a gente tem que desconstruir essa ideia de que desmatamento, devastação ambiental gera desenvolvimento econômico, gera riqueza. Isso se provou falso. E a partir daí entender a floresta em si como geradora de riqueza. Uma riqueza que serve não só às pessoas da região, mas é algo que é um patrimônio da humanidade. Outra passagem instigante, né, do livro relata ali diferenças entre percepções do seu pai e suas sobre a greve dos caminhoneiros, né, que nós tivemos num passado recente. Como você enxerga, né, o diálogo político, né, com base nessa experiência entre as chamadas elites pensantes do Brasil e o homem comum, né, aquele que conhece o Brasil profundo, que vive ali? Marco, eu acho que esse é um tema dos que mais me tocaram no livro, que é uma reflexão também como sociólogo, né, agora escritor e sociólogo, de como é muito comum que as elites intelectuais, evidentemente as elites econômicas também, as elites culturais, ou desmereçam, ou não escutem, ou não se engajem de fato com as formas de discurso, com as falas que são tão ricas e tão diversas na população brasileira, na classe trabalhadora, na população das periferias das cidades, do interior do país. Né? Então, esse esquecimento, esse distanciamento, esse silenciamento, muitas vezes, eu acho terrível para a gente pensar coletivamente o que esse país pode ser como um projeto democrático, um projeto inclusivo, um projeto de justiça. Os próprios traços culturais são diferentes, né, entre o interior e as áreas urbanas do país. Né? Falta, talvez, um pouco mais de abertura para se entender quem vive em um outro contexto histórico, de referências mesmo, em todos os campos da vida. Né? Perdão, Marco, eu sempre digo que
Acho que um exemplo muito claro é que, se a gente comparar a quantidade de novelas, né? A novela que é uma forma cultural tão importante no Brasil, né? E de reflexão sobre o país. A quantidade de novelas que nós temos se passa no Rio de Janeiro, e não tenho nada contra o Rio de Janeiro, muito pelo contrário, é uma cidade que eu adoro, que eu visito com frequência, mas comparado com quantas novelas existem que se passam na região amazônica, por exemplo. A Amazônia Legal é metade do território brasileiro. Né? Eu não consigo pensar em nenhuma. Não sou um especialista em novelas, mas não consigo pensar em nenhuma. Ou então em cidades do interior do país. Né? Algumas se passam no Nordeste, mas o Nordeste muitas vezes também visto de uma forma exótica. Né? Não respeitando a diversidade cultural local, a verdade dessas pessoas, dessa cultura. Então acho que existe muito trabalho a ser feito no terreno da cultura, que é de diversificar os pontos de vista que são disponíveis para a população, né? Que passem a fazer parte da nossa conversa sobre o que é o Brasil. Será que setores da direita atual entenderam melhor esse Brasil profundo? Não sei se eles entenderam, Marco. Acho que essa é uma questão complexa. Talvez fizeram um esforço muito grande de diálogo, e um diálogo também autointeressado, né, evidentemente, e distorsivo e, na minha visão, oportunista. Não sei se isso é exatamente compreensão, mas certamente uma preocupação, né, uma preocupação com o interesse político. Isso é verdade. A gente vê, por exemplo, comparando o meu estado, que eu conheço melhor, o estado de São Paulo, é notável que houve uma penetração muito grande de discursos da extrema-direita se utilizando de elementos culturais muito presentes no interior do país. Isso é claro. A obra ainda traz, né, José Henrique, um paralelo ali da condição socioeconômica de sua família na infância com a condição de agora. Aí, enquanto seu pai abandonou a escola aos 10 anos, né, para trabalhar na roça, você se formou, virou escritor, viajou o mundo, tem aí pensamentos elaborados sobre o país, sobre a política brasileira. O que você pensa, né, com base nesse paralelo, no debate que se trava no Brasil em torno de meritocracia? A última coisa que eu gostaria, Marco, é que esse livro fosse um relato de mérito individual. Né? Eu acho que essa é a leitura que não é a minha leitura sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão também, que se formou na faculdade, e de pessoas que tiveram trajetórias semelhantes. E com isso eu não quero desmerecer a ideia do esforço individual. Eu acho que o esforço individual é importante, mas muitas pessoas se esforçam terrivelmente, muito mais do que eu me esforcei, e por condições objetivas não conseguem uma ascensão social. Então eu acho que a grande questão é entender que esse é um país que ainda fornece poucas oportunidades de mudança, de progressão de classe social, de migração de classe social, de inclusão econômica. Né? Nós tivemos momentos em que houve um maior processo de diminuição da desigualdade, de combate à pobreza. Depois nós tivemos muitos anos recentes de enorme retrocesso nesse aspecto. E o que eu acho que a gente entende, eu acho que eu entendo de uma forma pessoal, mas também a partir dos estudos sociológicos, é que sem um processo social estruturante que dê condições para as pessoas de realizarem mobilidade social, o esforço individual, a meritocracia, ela é absolutamente insuficiente. Você vem de uma trajetória acadêmica, né, professor também. Como é que você viu a influência das políticas de cotas no Brasil como um elemento para tentar começar a mudar essa realidade? Eu sou um grande defensor e admirador de políticas de ação afirmativa com recorte tanto social quanto racial no país. Eu acho que são o ponto mínimo, um ponto de partida mínimo para uma realização de um processo de justiça social, de uma inclusão que faça justiça à história dessas populações, às violências anteriormente sofridas e que possa projetar um futuro de menor desigualdade, de maior reconhecimento às diversidades culturais. Então eu acho que um dos grandes motores de transformação do Brasil positiva nas últimas 2 décadas, década e meia mais ou menos, foram os programas de cota de ação afirmativa, tanto no ensino superior, no mercado de trabalho. Eu acho que eles ainda são insuficientes e tem que ser, claro, acompanhados por outras políticas estruturantes, mas eles são fundamentais para esse processo. O próprio ambiente acadêmico ficou mais arejado, com trocas culturais? Sem sombra de dúvida. Eu acho que esse é até um efeito paralelo das políticas de inclusão. Nem acredito que seja o principal objetivo, mas eu não tenho nenhuma dúvida como professor de que uma sala de aula mais diversa, racialmente diversa, socialmente diversa, com diversidade de trajetórias, de origens, é uma sala de aula muito mais produtiva, em que todo mundo aprende mais, em que dá mais gosto ensinar e os alunos têm mais gosto de aprender. Isso eu não tenho nenhuma dúvida.
Falando aí das diferenças de trajetória do seu pai e sua, como que ele enxerga, né, seu sucesso acadêmico, seu perfil profissional, como que é isso na família? Meu pai e minha mãe também são muito orgulhosos, né, da minha trajetória, da trajetória do meu irmão também, apesar de muitas vezes haver um pouco de incompreensão. Da Seu mesma irmão forma, faz o quê? meu irmão é biólogo de formação, ele é editor de livros didáticos, trabalha numa editora importante de livros didáticos, edita livros de ciências, de matemática, de É uma biologia. família, né, que se notabilizou aí pelo conhecimento. Sim, e isso também traz, claro, a necessidade que a gente crie pontes, né, para a gente se encontrar de alguma forma. Né? Quais são os espaços em que a gente tem trocas? Eu acho que esse livro também é uma reflexão um pouco sobre isso. Como é que em famílias onde houve uma migração de classe, de parte dessa família, dos filhos, geralmente, pode haver muita incompreensão, muita distância, mas pode haver também, em muitos casos, um trabalho que demanda muito, mas que pode ser muito bonito de construção de trocas, apesar das diferenças e também com as diferenças. Você pode dar exemplos disso, assim, para a gente clarificar para quem está nos assistindo? Claro, eu poderia dar vários. Um deles, por exemplo, é a importância da comida na minha família, que eu falo muito no livro. Né? Então, meu pai é um grande cozinheiro, além de caminhoneiro, ele é um grande cozinheiro. E muitas vezes a forma dele celebrar é não exatamente com discursos, com palavras, mas é cozinhando um almoço muito bom, fazendo aquilo que ele quer fazer. Então, e a comida é muito importante não para essas trocas familiares. Esses espaços, eu acho que o livro foi uma tentativa de criar também. Né? Então, eu não sei cozinhar, meu pai sabe cozinhar. Eu estou aprendendo a escrever, né? Esse é o meu primeiro livro. Então, eu acho que foi também uma tentativa de criar um outro lugar onde esse encontro acontecesse. Tanto que no livro eu mantenho o registro da fala do meu pai o mais próximo possível que eu consegui na linguagem escrita dos relatos que eu gravei, né, que eu fiz uma série de entrevistas com ele para escrever o livro. E tem momentos de tensão também, como toda família, de divergência? Claro, mas sem sombra de dúvida, de incompreensão, de distanciamento, de respeito à diferença, ou às vezes dificuldade de lidar com a diferença. Eu acho que isso vai acontecer muito, de diferentes concepções políticas sobre o mundo. Né? Como é que não seria diferente, né? Polarização política também chegou na família ou não? Chegou na família mais ampla, felizmente na família mais nuclear, né? Eu, meu irmão, meus pais, muito menos, felizmente. Acho que isso não nos atropelou muito. Então, acho que para além, né, dos nossos ambientes familiares, o Brasil está precisando muito de conversa, né, de pessoas diferentes, né? Não sei sua visão, né, sobre esse clima, esse acirramento na sociedade, como é que você enxerga? Eu acho que uma das consequências mais difíceis de todo o processo de caminho para o autoritarismo que a gente teve no Brasil recente foi a gente tolher os espaços de troca, né, de convívio com a diferença de troca. Ao mesmo tempo, existem alguns discursos, eu acho, Marco, na sociedade hoje, que ganharam muito espaço, que são discursos que negam a diferença. Né, que negam os direitos das pessoas, que negam o espaço, o direito das pessoas LGBTQIA+, das mulheres, das pessoas negras, periféricas, etc., a ocupar espaços com dignidade. Então, eu acho que é muito difícil para dialogar com alguns discursos que negam a voz a muitos sujeitos. Então esse é o dilema que a gente enfrenta. Diálogo sempre, mas existem alguns discursos que não são parte de uma gramática democrática, de espaços democráticos. E como que é o desafio para você de se chegar para conversar com quem pensa diferente, com quem às vezes não tem a mesma base de conhecimento? Tem muitas formas de viver mundos diferentes, né? Então eu acho que se a questão é diferenças de conhecimento, eu sou uma pessoa eu me considero uma pessoa muito curiosa, então eu gosto muito de saber a partir de onde a pessoa fala. Eu acho também por ser professor há muito tempo, isso é uma necessidade, né? Se você quiser ser um professor, um bom professor, um professor que tem alguma efetividade como educador, você tem que saber ouvir, né? Mas eu sempre fui muito curioso com as histórias das pessoas, para entender de onde elas vêm, como elas veem o mundo. Então, se a diferença é de uma diferença de trajetória, eu não tenho tanta dificuldade. Não vou dizer que eu sou uma pessoa que tem aí mais ampla facilidade de discutir quando as opiniões políticas são radicalmente diferentes das minhas. Eu não diria que eu sou um exemplo nisso, não. Eu estou aprendendo. Eu acho que o livro também é uma tentativa de avançar um pouco com isso. Eu deixei uma passagem aqui mais para frente da nossa conversa. O livro, né, traz relatos sobre a doença que acometeu o seu pai no período de preparação da obra.
Como foi lidar com o enfrentamento ali em família e o que esse processo trouxe para você de reflexões também sobre a saúde no Brasil? Claro, meu pai foi diagnosticado com câncer de intestino logo quando eu comecei a escrever o livro. Então eu conversei com ele que eu queria escrever o livro. Dias depois ele foi diagnosticado e meu pai já tinha problemas de coração, de rim, enfim, uma enciclopédia de doenças e males. Então todo o livro foi pesquisado e escrito durante o período de tratamento do câncer. Ele fez quase todo o tratamento na rede pública, o que me fez também ter contato com um universo que eu conhecia pouco, que é o do dia a dia do paciente num tratamento bastante intensivo. Então eu acompanhei meu pai em muitos exames, muitas internações, cirurgias, etc. E deu para perceber que nesse processo eu encontrei profissionais excepcionais, que faziam muito mais do que poderiam fazer com os recursos disponíveis e também muitas negligências, né? O que me fez pensar muito na necessidade de investimento em saúde e investimento profissionais de saúde, numa formação humanizante desses profissionais. Isso é o que mais me marcou. Veio mostrar muito isso para a gente também, né? Acho que o enfrentamento da pandemia como um todo, e você viveu esse problema familiar em paralelo à pandemia, né? Exatamente. Então, meu pai começa o tratamento e eu começo a escrever o livro no final de 2020. Então, no auge da pandemia, na verdade, quando os números estavam terríveis, né? E conviver com médicos, enfermeiras, com os funcionários de vários hospitais diferentes, acho que me trouxe uma compreensão também para o meu pai, para a minha família em geral, dos dilemas enormes, né? De construir um sistema único de saúde que ao mesmo tempo tem que ser defendido a unhas e dentes, porque sem o SUS a gente só tem a barbárie, não é? Então a defesa do SUS é fundamental. Isso eu vi tanto pela experiência do meu pai, mas por ter vivido essa experiência durante o auge da pandemia. Esse seu livro, José Henrique, né, de estreia, tem feito grande sucesso, né, como falamos no início, já adquirido aí por 10 editoras internacionais para publicação em outras línguas, que é algo considerado raro, né, nesse mercado editorial. Por que, na sua visão, a obra tão carregada aí de valores pessoais, né, de aspectos familiares, despertou tanto interesse? Eu ainda estou tentando entender isso, Marco. Eu estou falando com os editores, com os tradutores, né? Eu tenho algumas pistas, né? Nem sempre os autores são os melhores intérpretes dos próprios livros, né? Então eu fico pensando um pouquinho por que isso aconteceu, está acontecendo, e é um presente muito bonito da vida, né? E da escrita desse livro. Acho que o principal motivo é que esse livro começou a ir para o mundo, a chegar a editoras estrangeiras quando o Brasil passava por uma transição política. No final do ano passado, final de 2022. E o Brasil, acho que começou a sair de uma posição de pária, assumido para uma posição de alguém de novo na arena internacional. Então o interesse do mundo cresceu no Brasil. Eu acho que a Amazônia é um outro interesse fundamental. E acho que tem um terceiro fator, que é uma história muito brasileira, muito particular, mas também uma história de um pai e de um filho, que é uma história universal. Em um clube de leitura, né, para terminar a nossa conversa, que você participou aqui em Belo Horizonte, tivemos relatos de que lhe questionaram sobre por que sua mãe também não inspirou um livro. Uhum. É um caso a se pensar, e se a história dela e de outras mulheres, né, da família também permitiriam reflexões sobre o Brasil. Agora eu estou nesse momento de muito privilégio, que é os leitores me pedindo, né, pedindo coisas. E eu acho fantástico quando pedem para eu escrever sobre minha mãe. Eu acho que ela tem histórias incríveis, minhas avós também. Eu ainda não sei qual vai ser minha próxima obra, mas todos esses pedidos e essa sensibilidade dos leitores está me tocando muito, está me fazendo pensar muito. Fala um pouquinho do perfil dela para gente. Minha mãe é uma pessoa incrível, ela é costureira, também cresceu no sítio, também morou no sítio até os 15 anos, estudou até a terceira série, pessoa de uma imensa simpatia. Foi trabalhadora fabril numa grande fábrica do Sebastião Camargo do Camargo Correia, né, da grande empresa Camargo Correia, que é um jauense. Trabalhou muito tempo lá, depois foi costureira há muito tempo, e ela teve um trabalho, que é um trabalho também familiar muito importante, que era cuidar da gente quando meu pai estava distante. Então tem algo de olhar essa história toda pelos olhos da minha mãe, que eu tenho certeza que tem muita coisa para escrever. Zé Henrique, muito obrigado por essa conversa. Em um depoimento pessoal aqui, ela me faz também resgatar uma memória afetiva. Meu pai, Tony Soalheiro, foi assim como o seu Didi, seu pai, um caminhoneiro que desbravou, né,
as estradas do país, fazendo inclusive o mesmo trajeto ali por algumas décadas. Faleceu muito jovem, no início da década de 80, eu era criança, mas eu, através do livro, revi aqui algumas lembranças e te agradeço por isso. Eu que também. te agradeço, Marco. E muita saúde ao seu Didi e sucesso com a obra. Muito obrigado. Eu conversei com o sociólogo e professor da Fundação Getúlio Vargas, José Henrique Bortolucci, sobre o livro de sua autoria, O Que é Meu. A obra já teve os direitos vendidos para 10 editoras estrangeiras e traz reflexões sobre a história recente do Brasil, a Amazônia e os desafios da ascensão social no país, a partir de um relato biográfico das vivências do pai de José como motorista de caminhão em mais de 50 anos de trabalho. O Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.